E aí, galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer uma aula diferente para vocês. Hoje eu vou trazer para vocês uma aula do curso Spark Pro que foi dada pelo Vinícius. Ele é meu sócio e também professor de shader no curso. Essa aula ficou tão legal, mas eu achei tão foda que eu tive que trazer para vocês e mostrar para o mundo inteiro. Então eu pedi a permissão dele e depois de concedida eu decidi postar aqui para vocês no YouTube. Então vamos lá. Aqui dentro do curso Spark Pro, shader e vai ser essa aula aqui, cabelos coloridos realistas. Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui para trazer uma aula um pouco especial para vocês hoje, que saiu o Hair Segmentation, né? E eu quero mostrar para vocês tanto uma maneira um pouco mais prática de fazer e deixar ele um pouco melhor, e uma segunda maneira também para a gente conseguir um resultado um pouco mais realista nesse efeito, que fica bem legal. Tá, a primeira coisa a gente vai criar um retângulo aqui, né? Dar o fio dele aqui, deixar ele na largura toda. Criar um material para ele, vou dar o nome de material cabelo. Mudar aqui para standard e colocar aqui para a gente poder usar a textura dele, né? Bom, agora a gente vai precisar de duas texturas, uma que é a da câmera e outra que é a segmentation do cabelo. Beleza, aqui conseguimos. Bom, ao jogar aqui, a gente já vai perceber que ele já vai dar esse efeito do cabelo, né? Vocês já devem ter visto isso. E aí vocês percebem que ele não tem muita informação, né? Ele é só a máscara mesmo. Então, para usar ele de uma outra maneira, o que a gente vai fazer é criar um value aqui, criar a nossa cor. Vamos pegar um vermelhão aqui. E aí a gente vai usar a segmentação do cabelo só para fazer o alpha. Vamos dar um pack aqui, um vector 2. A gente vai usar ele só o alpha, então na hora que a gente jogar aqui, vai dar erro, né, que ainda não conectamos aqui. E da cor, como a gente não vai usar o alpha da cor, a gente tem que dar um swizo aqui para pegar só os três primeiros valores, x, y, z. Então a gente deixa o alpha de fora e aqui a gente combina com o alpha do segmentação do cabelo. E a gente já tem esse efeito aqui. Para isso daqui já tá num valor, já ficar um valor um pouco mais legal, a gente só precisaria vir aqui e mudar aqui o Blender Mode para Multiply. Você já vai conseguir um efeito aqui muito mais realista do que as outras soluções que o pessoal está apresentando. E é bem simples de fazer. Porém, dá para ser melhor. A gente consegue um efeito um pouco melhor, porque o Multiply que ele está fazendo, ele está pegando a cor vermelha e multiplicando por tudo que está no cabelo, inclusive pela cor original do cabelo. A gente vai conseguir um efeito melhor que isso se, em vez de a gente fazer essa multiplicação, a gente multiplicar pelo só a informação de luz do cabelo, né? Para isso a gente vai usar a textura da câmera, vai pegar aqui um Color Space, e aqui o Color Space ele te dá a possibilidade de pegar as outras informações da textura, né? Então aqui eu vou escolher o Hue, Saturation e Lightning, e aí eu vou usar só o terceiro valor. Então para isso eu vou dar Auto Swizzle. Eu vou passar um pouco rápido, porque eu já expliquei isso aqui no módulo de shader, beleza? Quem não assistiu é só dar uma conferida lá depois. Então aqui eu vou pegar só o Z, lembrando aqui que é XYZ, né? Então o Z representa o terceiro valor, que é esse L, que é o da luz. E aí aqui agora, aí que vem o pulo do gato, que o que a gente vai fazer é só pegar essa cor aqui e multiplicar ela pela informação de luz. Então a gente vem aqui e multiplica pela informação de luz, vocês já vão ver como que vai ficar. Que aí já chegamos num efeito muito mais realista desse cabelo. Fica um pouco parecido com aquela de Multiply que a gente usou, mas o resultado é bem melhor. Quando você coloca os dois lado a lado, vocês conseguem perceber que o resultado dessa versão aqui é bem melhor. E aqui tá pronto, é isso. Você pode dar o trabalho por encerrado, só que tem mais um problema para quem quer fazer para todo mundo. Vamos colocar aqui em outras opções. Olha só, fica muito bonito. Por mais que o meu vermelho aqui tenha pegado o vermelho mais forte, ele fica bem bonito. Eu posso dar uma baixadinha aqui ou
mexer até um pouco na opacidade aqui. Eu costumo deixar a opacidade 100% e controlar aqui por dentro do patch. Bom, e aí o problema aqui que a gente vai perceber é que ele não funciona tão bem com cabelos escuros, né? Quando a iluminação do cabelo está muito ruim e o cabelo é muito escuro, ele não costuma funcionar tão bem, igual no caso dessa moça aqui também. Nosso vermelho mais forte produz só esse resultado. A primeira coisa é você entender que não existe uma boa solução para isso, porque vamos pegar aqui esse exemplo aqui, esse que é o pior exemplo. Eu vou dar um pause aqui e eu vou tirar o nosso efeito de cor aqui. Vocês vão ver aqui que aqui é muito escuro. Simplesmente a gente não tem informação de como que esse cabelo tá. Então não dá pra gente deixar esse cabelo super colorido sem isso aqui ficar muito estranho. Então, entendendo isso, que realmente não dá para pegar um cabelo que está com total falta de informação, tá vendo? Isso aqui é preto absoluto. E deixar isso de uma cor colorida que vai ficar natural. Sabendo dessa limitação, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é vir aqui e multiplicar a cor, apesar dela ser uma cor que está no máximo, quando ela multiplica aqui pela informação de luz, ela vai ser cortada, né? A informação de luz vai dar uma reduzida nisso. Por exemplo, aqui ele vai reduzir. Então você chega nos tons mais natural, tá vendo? Aqui é um tom de vermelho bem mais escuro, porque daqui estava mais escuro no cabelo. Então, ao mesmo tempo que ele diminui, ele também deixa mais natural. Então, a gente pode vir aqui e multiplicar essa cor que já está no máximo por um valor ainda maior. Porque quando eu faço isso, a hora que a informação de luz vem dar o corte, ele dá uma ajustada, sabe? Eu forço a cor daqui desse ponto, mas a informação de luz vem e corta, aí a gente chega num valor ok. Vocês podem ver que eu multiplicando por 2 ainda tá ok, mesmo que o cabelo dessa moça seja muito, muito claro já, né? Fica um pouco forte, já não é uma parada tão natural, mas fica ok para quem tem um cabelo claro. E para quem tem um cabelo escuro, começa a dar um pouco mais de tom, tá vendo? Ele fica melhorzinho, igual essa moça aqui tem, o cabelo dela tá mais iluminado, fica mais fácil da gente estudar isso. Então, a gente consegue uma iluminação razoavelmente boa pro dela sem perder muita coisa. E aí você pode também, nos testes que eu fiz, até 3 aqui fica bom. Mas 3 sendo o limite, e aí ele já começa a ficar um pouco estourado e um pouco forçado. Mas é aceitável dependendo da situação ali que a pessoa tem. E aí, como a gente não tem como adivinhar em qual condição de iluminação que a pessoa vai estar, se o cabelo dela é muito escuro ou não, o que eu recomendo é usar o slider aqui. Dá um slider UI, ativa ele aqui para ser visto, e aí liga ele nesse valor aqui para deixar o usuário controlar esse valor. Aqui, vamos começar com 0.5. Opa, coloquei 5. Não, tá 0.5 mesmo. E aí ele tem, não sei, não, tava em 5. 0.5 aqui ficou um resultado bem melhor. Vocês podem ver que fica muito naturalzinho, fica meio escuro, mas fica muito natural. Só que o slider UI ele só vai entre 0 e 1, né? E aí para contornar isso, vamos dar um to range aqui. O 0 total fica muito estranho. Porque lá fica esse preto muito esquisito, sem informação nenhuma, né? Então eu não vou deixar eles em 0, eu vou colocar aqui um 0.3 e eu vou colocar o máximo aqui C3, que era o que a gente tinha testado antes. Então é isso, quando o usuário colocar 0, ele vai arredondar para 0.3, vai abaixar, né? E quando o usuário colocar 1, ele vai jogar lá para o 3. Bom, e é isso, pessoal. Com isso a gente encerra essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do resultado que essa técnica me trouxe. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações e seguir a gente no Instagram, @SparkCatTutoriais. Deixa um comentário também para dizer pra gente o que você achou desse vídeo. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.